O nosso tema de hoje, metas bíblicas para um ano abençoado. Oh, glórias! Imagino eu, irmãos, que todos vocês queiram um ano abençoado. É possível? Sim, totalmente possível. Necessário é que observemos a palavra do Senhor a cada instante, a cada minuto. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos 10 e seguinte. Ouça com atenção o que diz a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela revelação da Tua palavra, Pai. Porque Tu nos ensina como devemos portar para que o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado. Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, metas bíblicas para um ano abençoado. Todas as vezes que inicia-se um ano, geralmente nós colocamos algumas metas, não é verdade? Imagino eu que você traçou algumas metas, que você talvez até anotou num papel, numa folha, as tuas metas para o ano novo. Só, amados, que muitas vezes, ainda na primeira semana do ano novo, todas as nossas metas, elas saem de pauta. Nós perdemos de vista aquilo que colocamos diante do Senhor, parecem que as coisas não funcionam. Às vezes, irmãos, nós esquecemos que não estamos sozinhos sobre a face da terra. Até parece que nós estamos de boa, que não há nenhum inimigo, que não há nenhum opositor, e nós andamos de qualquer jeito com as nossas metas, com os nossos objetivos. No entanto, a palavra diz, e esse texto deixa claro, que nós temos um inimigo perigoso que levanta-se a cada instante. Um inimigo que deseja destruir a tua vida, fazer você fracassar, fazer você errar, afastá-lo de Deus. E essa é uma verdade que nós não podemos jamais esquecer, irmãos. No entanto, é preciso que tenhamos metas, propósitos para a nossa vida. E esses propósitos, essas metas, elas necessitam estarem alinhadas com a vontade de Deus. Você precisa alinhar os teus propósitos com a vontade do amado Senhor. E quando nós observamos os ensinamentos bíblicos, nós veremos que na Bíblia não existe uma meta pré-fabricada para as nossas almas. Um ensinamento que você deve segui-los e desta forma alcançará objetivos, alcançará vitórias. Não existe. Mas quando você analisa um pouco mais detalhadamente, você há de ver que há muitos ensinamentos, princípios que, se observados, nos fazem vitoriosos. E nós vamos conseguir o contato direto com o Senhor, uma vida alinhada, uma vida segundo a vontade do Eterno no nosso dia a dia. E hoje, amados, o nosso objetivo é este, é mostrar para vocês algumas metas, algumas atitudes que, se observadas, certamente seremos coroados com a graça, com a misericórdia, com a vitória do Senhor no nosso dia a dia, e também contra o inimigo de nossas almas. Haja vista que, se observarmos esses princípios, viveremos em santidade e teremos do Senhor a força necessária para enfrentarmos o inimigo de nossas vidas e declararmos a vitória do Senhor sobre a nossa vida. Amém, igreja? Imagino eu que cada um de nós deseja uma vida marcada pela vitória. Eu acho que você não quer, você não deseja uma vida fracassada. Imagino eu que você não pede nas suas orações: Senhor, dá-me o fracasso de cada dia.
Eu acho que ninguém ora dessa forma, mas certamente é pedindo a bênção do Senhor, a vitória de Deus sobre o dia, sobre as dificuldades, sobre os problemas do dia. E é isso, irmãos, que precisa ficar em evidência no nosso viver. E certamente, se assim agirmos, vamos vencer mais uma etapa. Seremos vitoriosos, veremos a glória do Senhor na nossa vida. Amém, igreja? Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém? E vamos colocar em prática, porque ouvir, meramente ouvir, não é suficiente, mas preciso é praticar a palavra de Deus na nossa existência. Mas vamos lá então. Metas bíblicas para um ano abençoado. Metas bíblicas para um ano vitorioso. A primeira meta: amar a Deus acima de tudo. Eu sei que ocorreu no coração de alguns: o pastor vai ensinar uma fórmula mágica. Não vou, de forma alguma. Mas eu vou passar para vocês a palavra viva de Deus, que, se observada, nós alcançaremos do Senhor o favor. Também não vou falar para vocês que vamos estar reunidos nas próximas 12 sextas-feiras, 12 domingos, coisas desse tipo, porque nós não cremos nisso. Sabemos que a bênção do Senhor não está condicionada a números de dias ou de cultos, mas a vida dobrada aos pés do amado Jesus. Amém? A primeira atitude para que você seja abençoado no decorrer deste ano: amar a Deus acima de tudo. Oh, glórias! Marcos capítulo 12, versículo 30. Eu quero que vocês ouçam a palavra do próprio Cristo Jesus para o teu coração. Ele olhou para aquele povo que o seguia, aquele povo que andava com ele, e mostrou como eles poderiam vencer. E o segredo, que não é segredo porque está revelado na palavra, é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Oh, glórias! Eis aí o primeiro princípio para que você vença, para que você seja bem-sucedido, para que você sinta a presença do Eterno, seja tomado pelo Espírito Santo do Senhor. Amados, essa palavra veio do próprio Cristo e Ele ensina-nos que é preciso amar o Senhor de todo o nosso coração. Oh, glórias! Irmãos, é fundamental. É a base para a nossa vida. O Senhor Jesus disse que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E guardar os mandamentos do Senhor não é apenas guardar um sábado, um domingo ou coisa parecida, mas é vivenciar a vontade do Eterno a cada instante, a cada segundo da vida. Isto porque você ama o teu Senhor. Oh, glórias! Amados, para que nós possamos sermos bem-sucedidos, necessário é que o nosso amor para com Deus seja maior do que todo o amor que nós temos por tudo neste mundo. O amor pelo Criador, o amor pelo Senhor, ele precisa ser acima de todas as coisas. Nós precisamos amar o Senhor com todo o teu coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Em outras palavras, o Senhor diz para você, diz para mim, que é preciso amá-lo com tudo quanto nós temos e, de fato, com tudo quanto nós temos. Nós precisamos derramar a nossa vida diante do Eterno e observarmos aquilo que Ele quer para a nossa existência. E a partir do momento que eu amo o Senhor, eu guardo a sua palavra, eu tenho prazer nele e tenho prazer em testemunhar de Cristo Jesus. É você que fala para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, é você que posta nas tuas redes sociais, é você que manda mensagem no WhatsApp, é você que testemunha que Jesus é tudo, que não há nada maior, nada melhor do que servir ao amado Jesus. Aleluias! Eis aí, portanto, amados, o primeiro ponto para que haja vitória, para que nós possamos ter um ano
segundo o coração de Deus, um ano abençoado. Amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas e com todo o nosso ser. Amém? E a segunda atitude? Olha só, eu listei 5 atitudes. Vamos para a segunda. Buscar o reino de Deus como prioridade. Amar o Senhor acima de todas as coisas, buscar o reino de Deus como maior prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mais uma vez, é Cristo Jesus que faz esta afirmativa. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oh, glórias! Essa parte do acrescentadas, nós gostamos bastante dela, não é verdade? Porque significa bênção sobre a nossa vida. No entanto, a maior bênção não está no acrescentada, mas sim no buscar o Senhor. Porque quando nós buscamos o Todo-Poderoso, está em evidência que nós o amamos. Se você não ama o Senhor, você não o busca. Se você não ama o Senhor, você não tem prazer naquilo que é dele. Se você não ama o Senhor, amados, o reino de Deus não está dentro do teu coração. O reino do Senhor, a vontade dele, não está dentro da tua existência. Amados, os valores espirituais são os mais importantes. Eu sei que nós vivemos uma sociedade materialista, consumista e um monte de coisas mais, em que, quem sabe, os valores maiores não são os espirituais. Quem sabe na tua vida o maior valor não é o espiritual. Não me refiro à espiritualidade como religião, mas sim o servir a Jesus, o estar diante do Todo-Poderoso, o buscar a Cristo com toda a tua força, com todo o teu ser, com tudo quanto você tem. Oh, glórias! Essa é a verdade do eterno, irmãos. As nossas decisões diárias, nossas atitudes, elas precisam ser influenciadas pelo Espírito de Deus. E que fiquem clara que há amor do Senhor em abundância na nossa existência. Quando nós entendemos essa verdade, nós vamos nos derramar diante do Senhor. Nós não vamos medir esforços para fazermos a vontade do Mestre. Nós vamos ao encontro do Senhor com prazer, com alegria, com satisfação, porque Deus não será um peso, um fardo na nossa vida, mas Deus é a solução, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. O Senhor é aquele que nos envolve, o Espírito de Deus é aquele que nos coloca de pé, é aquele que nos faz andar, é o Senhor que aplana o nosso caminho, é o Senhor que dirige os nossos passos, é o Senhor que guia-nos. Mas preciso buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscar o reino de Deus, a vontade do eterno. No entanto, não te esqueças da justiça do Senhor. E essa justiça nos obriga a vivermos segundo a vontade dele. E a partir desse momento, irmãos, nós experimentaremos o quão bom e maravilhoso é Cristo Jesus. Amém? Metas bíblicas para um ano novo. Oh, glórias! Quais são as tuas metas para o ano novo? Você conversou com o Senhor? Nas tuas orações você expôs para o eterno aquela lista de 1 a 100. Senhor, ouça, Senhor, a minha lista, minhas metas para o ano novo. Meta número 1, meta número 2, 10, 20, 50, 99, 100, quem sabe até mais. Você fez uma lista diante do eterno? É preciso, amados, que em primeiro lugar, encabeçando tudo isso, esteja o fazer a vontade do eterno, amar a Deus acima de todas as coisas, buscar o seu reino. E a próxima meta número 3. Eu sei, irmãos, que essa meta, na verdade, são 2. O item 3, 2 metas. Eu sei que estas são um pouco mais difíceis. Difíceis porque exigem de uma forma direta que haja uma ação na nossa vida. E são elas: ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. Josué capítulo 1, versículo 8.
Ouça o que diz esse homem de Deus, esse homem que conheceu o Senhor de perto. Josué 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela dia e noite. Amém, igreja? Irmãos, nós queremos um ano abençoado. Oh, glórias! O nosso sonho é chegarmos no final deste ano, que se inicia, estamos na primeira semana dele ainda, mas chegarmos ao final dele e olharmos para trás, e fazermos o balanço, o inventário e vermos que a nossa vida foi marcada por inúmeras bênçãos em todas as áreas. Mas, para que nós possamos alcançar o favor do Senhor, necessário é conhecê-lo. Até que ponto você conhece o Deus ao qual afirma servir? Até que ponto você sabe quem é Deus? Muitas vezes, amados, as pessoas olham para o Senhor como se fosse um velhinho, sei lá, alguém distante. Hoje, ao iniciar nosso programa na Montanha FM, havia um programa secular antes e uma música tocando. E o camarada referiu-se a Deus como o cara lá de cima. O cara lá de cima. Não é o cara lá de cima, mas é o Senhor que precisa nos envolver. E quando nós conhecemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, nós teremos ciência, certeza absoluta que esse Deus é verdadeiro, que esse Deus é o próximo, Ele é próximo da gente. Não é um cara, mas é o Senhor das nossas almas. Você quer conhecer Deus? É preciso ler a Bíblia. Você quer ter vitória no decorrer deste ano? Preciso é ler a palavra. É preciso assimilar a palavra de Deus, trazê-la para dentro do teu coração, meditar na palavra, viver a palavra e deixar-se guiar pela palavra do Senhor. A Bíblia é a nossa maior revelação. Eu sei que nela você não vai encontrar a revelação do CPF, da identidade, de qual é a tua roupa íntima, como será o teu amanhã, enfim. Você não vai encontrar essas coisas. Mas há de encontrar a revelação maior do poder de Deus, de quem é o Senhor, aquele que cuida da tua vida, aquele que te abençoa, aquele que move. Você há de saber quem é o Espírito de Deus, o Espírito que te envolve, o Espírito que toma a tua vida nas mãos. E ainda verás a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluias! Leia a Bíblia, que seja uma meta. Eu associei leitura da Bíblia e oração, porque eu entendo que é um kit de sobrevivência do crente. É um kit de sobrevivência. O crente, amados, ele precisa usufruir dessa dupla inseparável. Leitura da Bíblia e oração. Na Bíblia você conhece quem é Deus, é o Senhor que se revela a você. Na oração você aproxima-se de Deus, você cria laços de intimidades com o amado de nossas vidas. Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ele escreveu uma igreja que estava na cidade de Tessalônica, e ele afirmou àqueles irmãos: orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem parar, orai sem cansar-se, orar sem, de forma alguma, deixe de orar. Era isto que o apóstolo Paulo estava falando àqueles amados. E quando nós queremos experimentar Deus na nossa vida, se você quer experimentar Deus na tua vida, se você não tiver uma vida de oração, você não alcançará essa comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. A tua vida será apenas marcada pela religiosidade, uma vida aparente, mas uma vida sem profundidade. Você quer comunhão com o Senhor? Ore sem cessar. Você quer conhecer Deus? Ore sem cessar. Tenha momentos de oração na tua vida. Tenha momentos reservados para você sentar-se e conversar com o Senhor. Tenha momentos para você expor a tua necessidade a Deus. Tenha momentos para que você possa dialogar, para que você possa travar um diálogo com Deus. Nós queremos vitórias, queremos bênçãos, nós queremos realizações. Mas
Quantas vezes sentamos e conversamos com o Senhor? Quantas vezes você colocou diante do Eterno a tua vida? Hoje, quando nós iniciamos esse culto, consagramos a nossa existência ao Senhor. Fizemos como? Orando. Nós oramos e declaramos que a nossa vida é do Senhor. E isso precisamos fazer diariamente, amados, porque assim teremos intimidade, proximidade, amizade com o nosso Senhor Jesus. Se você quer uma rotina na tua vida, leia a Bíblia e ore. Entenda como rotina diária, como uma necessidade diária, para que você veja a glória do Senhor Jesus. Amém? Metas bíblicas para um ano abençoado. A primeira meta, amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda, buscar o reino de Deus como prioridade, como algo mais importante. A terceira, ler a Bíblia e orar. Eis o kit de sobrevivência do crente. E a quarta, irmãos, alegria em congregar. Oh, glórias, aleluias. O salmista já falava, alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Aleluias. Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito o seguinte. Eu quero que você preste atenção, porque o maligno, irmãos, este que em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz que existe, que está pronto para tocar na nossa vida. Ele diz que não há mais uma necessidade de estarmos congregados. Não há mais uma necessidade de você estar na igreja, porque onde você está, Deus está. Onde você está, a presença de Deus é uma realidade. Ah, não precisa sair de casa, para que sair de casa? Hebreus capítulo 10, versículo 25, é um texto escrito à igreja atual, é um texto para a nossa época. E diz a palavra, não deixemos de congregar-nos, veja, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Há aproximadamente 2000 anos atrás. E naquela época, irmãos, já existia aqueles camaradinhas que não gostavam de congregados adorarem o Senhor. E veja, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Mas mesmo assim, os camaradas ficavam em casa, preferiam ficar em casa a estarem reunidos para cultuar, para glorificar, para bendizer o nome do amado, aquele que nós afirmamos que amamos com toda a nossa vida. E o autor de Hebreus diz o seguinte, não deixemos de congregar-nos. Talvez você possa até questionar-me, mas pastor, a igreja primitiva era diferente. Ah, pastor, não é bem desse jeito. Olha, amados, a igreja primitiva, de fato, era diferente. Ela não tinha tudo isso que nós temos hoje. Uma guitarra, data show, som. Não tinha louvores da forma que nós conhecemos hoje. Não tinha esse tanto de coisa, mas tinha um homem cheio do Espírito Santo que ministrava a palavra incansavelmente. Um homem que estava ali levantado pelo Senhor como o anjo da igreja para ministrar a palavra. Eis aí o culto da igreja primitiva. Veja como são as coisas. Mas hoje o Espírito Santo nos dá louvores, momentos de louvores, momentos de orações, momentos em que nós possamos ouvir a palavra. Veja, amados, mas aqueles que sabem mais do que o Espírito Santo de Deus, porque eu acho que estes sabem mais. Eles olham para Hebreus capítulo 10, versículo 25 e... não é mais para nosso tempo. Não é para a gente. Não, não é. Amados, é a nova aliança efervescente, pulsante. É a nova aliança real. É o tempo de Cristo Jesus, é o nosso tempo.
Portanto, irmãos, é mandamento a importância que estejamos congregados, que estejamos juntos na igreja local, para louvar, para adorar, para bendizer, para engrandecermos o Todo-Poderoso, para experimentarmos esse momento de comunhão, de calor, de unidade, da presença do Espírito Santo de Deus, que você não sente na tua casa. Você não consegue sentir a mesma coisa, porque o Senhor diz que é bom que estejamos congregados. Se Ele diz que é bom, é porque a presença dEle é uma evidência. Oh, glórias! Portanto, amados, se tu queres um ano vitorioso, metas para um ano vitorioso, não deixe de congregar. Não permita que as coisas aparentes ou situações que surgem te arranquem da presença do Senhor e desse mandamento de Deus. Mas é preciso deixar que a palavra que nos é dada pelo Espírito de Deus venha à existência de uma forma grandiosa. E quando você ficar em casa de braço cruzado para assistir o YouTube, assistir as redes sociais, sei lá o que mais, ver um filme no Netflix, ou ficar conversando fiado com alguém, enfim, seja qual for o motivo, lembre-se, não há motivo que sobreponha a palavra viva de Deus. Não existe, igreja. Você pode até criar para si, mas não existe, não existe. Não deixemos de congregar-nos, e quando o fazemos, estamos pecando contra o Todo-Poderoso. Oh, glórias! E você não terá de fato um ano feliz com o Senhor. Você pode até desenvolver uma vida legal, mas aquela vida marcada por tanta dificuldade, coração vazio, falta de Cristo, oh, não tenho alegria, não tenho... Enfim, essas coisas todas aí, tá bom? E vamos para o quinto tópico. Oh, glórias! Metas bíblicas para um ano abençoado. Quinto tópico. Este é complicado. Este é complicado. No entanto, quando nós o exercitamos, estamos de uma forma literal, mostrando que amamos o Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas está profundamente ligado com esse tópico. Buscar o reino de Deus como prioridade, ligado a esse tópico. Ler a Bíblia, orar, alegria em congregar. Enfim, de certa forma, amados, se nós observamos os primeiros, este não pode passar desapercebido. Amém? Vamos então, quinto tópico, metas bíblicas para um ano abençoado. Dizimar e ofertar com amor. Oh, glórias! Amém? Oh, glórias! Amados, o bolso do ser humano tem um escorpião, já diz o ditado popular. Tem um escorpião. Mas esse escorpião, para com Deus, ele é o escorpião rei. Não sei se existe, mas eu vi em algum lugar uma história de escorpião rei. É um escorpião rei no bolso. É um bicho feio e grande. E perigoso. Mas é uma grande realidade, triste realidade nesses últimos tempos. Aliás, sempre foi uma realidade, mesmo em tempos passados. Quando nós queremos, amados, fazer aquilo que o Senhor quer, nós temos que observar ensinamentos da palavra. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, ouça o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, igreja? Amém? Você sabe que amém significa assim seja? Assim seja, igreja. Oh, glórias! 2 Coríntios 9, versículo 7, mais uma vez. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos,
Essa questão de dízimos e ofertas, ela é muito deturpada. Quando você lê Malaquias capítulo 3, versículo 10, que é o texto áureo de muitos ministérios nesses últimos tempos, nós vemos que havia uma prática no Antigo Testamento, mas essa prática convergiu em Cristo Jesus. Ela finalizou-se em Cristo Jesus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, vemos uma realidade diferente. Não mais uma obrigação, não mais algo pesado, mas sim um ensinamento que devemos contribuir com amor. Com amor, irmãos, com amor. Queridos, o que Deus quer de cada um de nós, no nosso dia a dia, é que haja uma consagração completa, e essa consagração envolve tudo, todos os nossos sentidos e tudo quanto nós temos. Nós precisamos consagrar ao Senhor, audição, olfato, o falar, o paladar, o que vemos, e vai por aí. Precisamos consagrar isto ao Todo-Poderoso, mas também precisamos consagrar ao Senhor tudo quanto possuímos. Haja vista que entendemos, porque a Bíblia diz dessa forma, que tudo quanto temos é uma bênção de Deus para a nossa vida. Se você tem algo é porque Deus te proporcionou o meio para que você o tivesse, ou a tivesse. Se você tem um carro, porque você tem um carro? Porque você trabalhou, você conseguiu recursos e você adquiriu o seu bem. O mesmo se aplica à casa, ao estudo e vai por aí. Mas nós não podemos, como servos do Senhor, comprados, lavados, purificados, feitos em um com Cristo Jesus, esquecermos que foi Deus que nos proporcionou meios, nos proporcionou saúde, sabedoria, tempo, vida, para que os nossos objetivos fossem alcançados. Deus é o nosso dono, disso sabemos, amém? Se Deus é o nosso dono, nós temos que entender que esta palavra de Paulo à igreja de Corinto se aplica a nós hoje, porque é uma palavra contextualizada com a nossa realidade. Por isso que não fazemos uso de Malaquias capítulo 3, versículo 10, é uma realidade que não se aplica a nós. Mas esse texto mostra-nos que é preciso que haja contribuição, que haja o ofertar, que haja o dizimar, não observando obrigações, mas porque amamos o Senhor, porque Ele é o amado de nossas almas, porque entendemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso dono, que tudo quanto nós possuímos é dEle, vivemos para Ele, para a honra e para a glória dEle. Se temos um trabalho, foi Deus que nos deu condições. Se temos bens, foi Deus que nos deu condições. Se temos recursos financeiros, é o Senhor que opera, é o Senhor que trabalha, é o Senhor que te abençoa, é o Senhor que te faz prosperar. E nada mais que de direito voltarmos por amor ao Senhor, recursos para que a obra seja feita, para que o nome santo do Senhor seja exaltado, honrado e glorificado. Irmãos, quando nós fazemos assim, nós estamos expressando a nossa fé em Deus. Fé não é algo desconectado da realidade do dia a dia. Fé é algo prático. Se eu tenho fé no Senhor, se eu tenho fé, eu amo a Deus, eu busco o seu reino, eu leio, oro, eu tenho alegria em congregar e trazer recursos à casa do Eterno para que a obra seja realizada. É assim, irmãos, é desta forma, não entenda de forma diferente. Mas é preciso que a palavra do Eterno seja uma verdade, porque ela revela que somos dependentes de Deus. Oh, glórias! E ela mostra que é necessário que haja uma sensibilidade profunda no nosso coração, para que as nossas ações, atitudes, tudo quanto façamos, seja visando apenas a honra e a glória do amado Jesus. E ainda, se nós não trazermos nossos dízimos e ofertas, segundo 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, como é que a obra será feita?
Como é que as nações serão alcançadas? Como o ID será colocado em prática? Como? Será que vai cair dinheiro dos céus? Não, não cai. Não existe isso. O Senhor te levantou para que você faça parte da obra, para que você seja um dente da engrenagem dele sobre a face da terra, para que você trabalhe para a tua alegria e para a honra e para a glória do Senhor, em prol da disseminação da santa e bendita palavra de Deus. Amém, irmãos? 5 aspectos, 5 metas, 5 atitudes para que você tenha um ano vitorioso, um ano de realizações. Vamos lá? A primeira, amar a Deus acima de todas as coisas. Marcos capítulo 12, versículo 30. Buscar o reino de Deus como prioridade. Prioridade. O que é mais importante? Não há nada mais importante. Mateus capítulo 6, versículo 33. Ainda, ler a Bíblia e orar é o kit de sobrevivência. Josué 1, 8 e 1 Tessalonicenses, versículos 5 e 17. Ainda, alegria em congregar, prazer em estar na casa do Senhor. Sair de casa, vir à igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E ainda, dizimar e ofertar com amor. 2 Coríntios 9, versículo 7. Se você observar estas metas, se você colocá-las em prática, prepara-te para ver a glória de Deus na tua existência. Prepara-te para ver o poder do Senhor na tua vida. Amém? Procure, amados, colocar em prática essas realidades. E veja, eu não passei nenhum envelope para você. Eu não te pedi nenhum real. Porque aquilo que Deus quer para você é além dos meros reais que você pode trazer à igreja. Deus quer o teu coração, é a tua vida, é todo o teu ser. E assim tu serás completo, a paz do Senhor te envolverá, a alegria do eterno será uma realidade. Amém, amados? Observe esta palavra, pratique e experimente aquilo que Deus pode e fará na vida do fiel. Amém, irmãos? Amém, igreja? Oh, glórias! Vamos dar esses passos? Dê esses passos, experimente, faça a prova de Deus. Vamos orar, finalizando esta palavra? Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela revelação da tua palavra. Ensina-nos a observar esses tópicos, esses princípios do nosso dia a dia, Senhor, para que teu nome seja exaltado, seja honrado, e para que nós possamos alcançar o teu favor na nossa vida. Oh Deus, nos envolva, Pai, plante esses princípios no mais profundo do nosso coração, para que nós possamos alcançar a tua graça. Oh meu Deus, e no final dessa etapa, desse ciclo, possamos contemplar as muitas bênçãos, como tu és bom e maravilhoso para conosco. Senhor, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém, aleluias. Amém, queridos? Coloquemos, tenhamos propósitos diante do Senhor, metas diante do Senhor, aleluias.